Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos aqui mais um dia para rezar, para refletir a palavra de Deus. Hoje, terça-feira, 15 de outubro de 2024, a igreja celebra a memória de Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Jesus, doutora da igreja. Meus amados irmãos, mais um dia estamos aqui, vamos rezar, pedir a Deus que nos abençoe, que nos dê a graça do entendimento, do discernimento. O evangelho de hoje, bastante interessante a leitura do evangelho de hoje, porque nós vemos Jesus sendo convidado para a refeição na casa de um fariseu. E vamos ver o desenrolar dessa história, como é que São Lucas vai nos contar esse episódio. O evangelho de hoje está no capítulo 11 de São Lucas, versículo do 37 ao 41. Meus irmãos, hoje o chamado de Jesus é para que nós possamos viver uma vida coerente com aquilo que nós escutamos, com aquilo que nós aprendemos através do Santo Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome com o desejo de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensina o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Seja Tu, Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, do nosso entendimento. Meu Senhor e meu Pai, envia Teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha Tua santa palavra, que eu Te conheça e Te faça conhecer, Te ame e Te faça amar, Te sirva e Te faça servir, Te louve e Te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar em sua companhia. Ele entrou e pôs-se à mesa. Admirou-se o fariseu de que ele não se tivesse lavado antes de comer. Disse-lhe o Senhor: Vós, fariseus, limpais o que está por fora do vaso e do prato, mas o vosso interior está cheio de roubo e maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o conteúdo? Dai antes em esmola tudo o que possuís, e todas as coisas vos serão limpas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, hoje Jesus nos chama a atenção para o perigo de nos apegarmos às aparências e negligenciarmos o essencial, a pureza interior e a caridade. Ele mostra que se nosso coração não estiver em sintonia com o amor a Deus e ao próximo, de nada adianta os ritos e práticas externas. Não que elas não tenham importância, tem sim, mas o fundamental é que elas sejam a expressão de um coração transformado, que deseja amar e deseja servir a Deus de forma autêntica e coerente. Aqui, meus irmãos, somos convidados a refletir quantas vezes nós nos preocupamos mais com as aparências ou com o que os outros pensam a nosso respeito, e a partir daí começamos a viver uma fé de aparência, onde o foco não será mais agradar a Deus, mas aos homens. Nos esquecemos de cultivar um coração limpo e cheio de amor. Jesus nos chama a um exame profundo de consciência para que possamos ser verdadeiramente puros diante de Deus, não apenas exteriormente, mas sobretudo em nosso interior. E o Evangelho deve nos levar a uma mudança verdadeira de vida e de comportamento. Quando começamos a mudar nosso modo de agir à luz daquilo que Jesus nos pede, pode esperar que virão as críticas, porque é mais fácil viver de aparência e querer um Evangelho light que satisfaça as minhas máscaras. Devemos viver a verdade e não a fé ou uma religiosidade onde o centro seja tudo, menos Jesus. Hoje a igreja celebra a memória de Santa Teresa d'Ávila, nossa madre. A chamo assim porque fazemos o caminho vocacional ao Carmelo, através da Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares, a OCDS. Santa Teresa, através do seu chamado, não buscava apenas práticas exteriores de devoção, mas um relacionamento profundo e íntimo com Deus. Em sua vida de oração, ela se esforçava por purificar seu coração, buscando viver na verdade e na transparência diante do Senhor. Santa Teresa nos ensina que a verdadeira transformação acontece quando colocamos Deus no centro de nossas vidas e deixamos que Ele seja um mestre que purifique e transforma nosso interior. Que a exemplo de Santa Teresa, meus irmãos, possamos buscar essa pureza de coração, deixando que as nossas ações exteriores sejam reflexo de um amor verdadeiro
e sincero a Deus. Santa Teresa d'Ávila, também conhecida como Santa Teresa de Jesus, nasceu em 28 de março de 1515 na cidade de Ávila, na Espanha. Desde cedo demonstrou um forte desejo de buscar a Deus e se consagrar a Ele, mas sua caminhada espiritual não foi isenta de desafios. Ainda jovem, Teresa entrou para o convento das Carmelitas da Encarnação, mas encontrou um ambiente que muitas vezes afastava as religiosas do silêncio e da oração. Havia muitas distrações, visitas frequentes e pouca disciplina. Diante disso, ela se sentiu chamada a reformar o Carmelo e a buscar uma vida de maior austeridade, centrada na oração e na contemplação. A reforma do Carmelo foi um marco na vida de Santa Teresa. Com coragem e determinação, ela fundou o primeiro convento da Reforma, o Carmelo de São José, em Ávila, em 1562. O objetivo era retornar às raízes da ordem, adotando um estilo de vida mais simples, austero e totalmente voltado para Deus. As carmelitas descalças, como passaram a ser conhecidas, seguiam a regra de vida que enfatizava o silêncio, a pobreza, a oração e a clausura. Apesar das muitas críticas e dificuldades que enfrentou, Teresa não se deixou abater e continuou a fundar novos mosteiros, sempre com o mesmo espírito de fidelidade à vocação carmelita. Meus amados irmãos, Santa Teresa não foi apenas uma reformadora, ela também foi uma grande mística e doutora da Igreja. Em suas obras, como o Livro da Vida, Caminho de Perfeição e Castelo Interior, ela detalha sua experiência de oração e os caminhos que conduzem a uma íntima união com Deus. Santa Teresa entendia a oração como um diálogo profundo e sincero com Cristo que habitava em seu interior. Ela descreveu a alma como um castelo de cristal, com muitas moradas, onde Deus habita no centro. Sua mística é marcada pela busca de uma comunhão cada vez mais profunda, que só é alcançada pela renúncia de si mesma e pelo desejo ardente de seguir a vontade divina. Como carmelita, Teresa viveu uma espiritualidade marcada pelo abandono nas mãos de Deus e pelo desejo de ser totalmente sua. Ela buscava em cada detalhe de sua vida religiosa uma oportunidade de amar e servir a Deus com generosidade e com fervor, mesmo em meio a dores físicas e dificuldades espirituais. Ela sempre perseverou na oração e na confiança em Deus. Teresa sabia que o caminho da santidade exigia renúncia, humildade e entrega total, e ela buscou viver isso em sua vida comunitária, ensinando às suas irmãs o valor da vida interior e da intimidade com nosso Senhor. Sua vida como carmelita, que enfatiza o silêncio, a solidão e a contemplação, continua a inspirar religiosos e leigos como nós, em busca de um caminho de conversão e santidade, e buscar com todo o coração aquele que nos ama infinitamente. Teresa foi uma mulher de coragem, de fé, de amor profundo por Cristo, e seu legado permanece vivo na Igreja. Meus queridos irmãos e irmãs, eu trouxe hoje um pouco dessa história de Santa Teresa para que ela se torne mais conhecida. Eu e minha esposa nós fazemos caminho vocacional para o Carmelo Secular, ao CDS, Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares. É um chamado a viver uma vida de oração de forma contínua e perene por obséquio de nosso Senhor Jesus Cristo, onde o Carmelo é a nossa própria casa. As monjas vivem em clausura, os frades e freios vivem nos mosteiros e nós vivemos em nossa casa, na vida, levando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo por onde passarmos. Que hoje tenhamos um dia abençoado, com a luz de nosso Senhor Jesus Cristo e com a proteção de Santa Teresa de Jesus. Amanhã estaremos aqui, se Deus quiser, prontos mais uma vez para meditarmos, para ler e para rezar a palavra de Deus. Amém.